Alan, então essa questão da avaliação externa tem como propósito agregar um novo elemento no conjunto de avaliações que a gente já realizava historicamente no âmbito do Ministério da Saúde. Em que consiste, quais são os componentes da avaliação externa? Quando um avaliador da qualidade for à unidade de saúde, o que é que ele vai olhar? Vai olhar a equipe, vai olhar a infraestrutura, vai olhar o quê quando ele for lá? Quais são os componentes que são importantes para a gente avaliar essa qualidade do acesso e da qualidade da atenção? Bem, o instrumento de avaliação externa, o instrumento de coleta das informações que nós vamos utilizar para poder fazer a certificação, ele está organizado em 3 grandes módulos. O primeiro módulo é o módulo das condições de infraestrutura, equipamentos das unidades básicas de saúde. Então esse primeiro módulo ele está desenhado para permitir que a observação direta do avaliador da qualidade permita a coleta da informação. O segundo módulo ele é um módulo que está relacionado à entrevista seguida da verificação de documentos que comprovam uma série de questões que são desenvolvidas pela unidade. E o terceiro módulo é o módulo da satisfação do usuário, um módulo que também é organizado numa lógica de entrevista, mas é voltado para o usuário. Então cada equipe de atenção básica participando do programa, em cada equipe participando do programa vão ser entrevistados 4 usuários, e a opinião dos usuários, desses 4 usuários, também vai contar na hora de certificar as equipes. Bom, no primeiro módulo de observação, como eu disse, são questões muito mais relacionadas à infraestrutura e condições de funcionamento. Nós temos várias questões que vão ser observadas. Aí, para ficar em alguns exemplos, além da existência de espaços que são fundamentais para que o cuidado possa acontecer, o acolhimento possa acontecer, nós estamos falando de publicização das coisas que estão acontecendo na unidade básica de saúde, nós estamos falando de identificação das ofertas, dos serviços que são oferecidos na unidade básica de saúde, nós estamos falando de placas de identificação, nós estamos falando da existência de equipamentos e equipamentos em condição de uso e funcionamento, nós estamos falando também da oferta, existência e oferta de medicamentos e assim por diante. No segundo módulo, ele está organizado de tal maneira que permite a observação, a partir da entrevista, mas permite a observação daquilo que efetivamente acontece na unidade. Então ele está muito focado nos processos de trabalho da equipe, naquilo que é desenvolvido cotidianamente pela equipe. E aí, para ficar em alguns exemplos também, nós vamos analisar a partir de entrevistas e documentos como é que a equipe organiza a sua agenda, como é que ela organiza a agenda de funcionamento e que, portanto, repercute em como o usuário acessa o serviço, como é que o usuário consegue acessar o escopo de serviços que são ali oferecidos, se a equipe está organizada de tal maneira que a partir de uma perspectiva de rede a própria equipe possa fazer a coordenação do cuidado e assim por diante. E ao mesmo tempo nós vamos fazer, a partir de uma entrevista com os usuários, aí na perspectiva de capturar subjetivamente a opinião que o usuário tem a respeito daquilo que é desenvolvido e ofertado pela equipe, fazendo os devidos cruzamentos com tudo aquilo que os próprios profissionais responderam e aquilo que foi observado concretamente na equipe. Então, para dar um exemplo, ao mesmo tempo que a gente pergunta para o profissional como é que a agenda é organizada, a gente pergunta para o usuário como é que ele consegue acessar o serviço. Se ele precisa chegar cedo, se ele precisa pegar a ficha, se ele precisa, se ele tem dificuldade para agendar, marcar uma consulta e assim por diante. Eu estou aqui dando alguns exemplos de como é que essas coisas se conectam, considerando a observação das condições de funcionamento da equipe, aquilo que o profissional informou e aquilo que o usuário percebe.